Olá pessoal, muito bom dia, bem-vindos à última semana de junho. No vídeo de hoje eu falo sobre as perspectivas astrológicas do período que vai de 26 de junho a 2 de julho. Essa é uma semana bastante incomum, porque a gente tem grandes reviravoltas aí. A gente está tendo desde a semana passada Marte em quadratura com Urano, ainda não acabou. A gente ainda vai ter Vênus em quadratura com Urano, que é o rei do plot twist, então pode esperar por muitas reviravoltas por aí. A gente ainda tem Mercúrio entrando em Câncer e mais um planetaço entrando em retrogradação, Netuno que fica retrógrado em Peixes. E aí, estão preparados? Nunca! Quem está preparado por um tanto de plot twist? Bom, bora conversar sobre tudo isso? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com as suas amigas e se inscreva no canal para você receber as notificações. Aliás, é assim que o YouTube sabe, tá entendendo que vocês estão curtindo o trabalho do canal, então por favor, deixem aí a sua curtida e se inscrevam, porque isso ajuda muito o canal da Astróloga. Bom, além disso, acompanhe também todas as outras produções de conteúdo no Instagram e no site oficial. Bem, moçada, vamos começar pela Lua. Essa vai ser uma semana de Lua crescente. Durante toda a semana a gente vai ter uma Lua crescente. Hoje começa com uma Lua em Libra crescente, isso não é nada mal. Libra é diplomático, estamos precisando de diplomacia nesses tempos tão nervosos, né? Bom, a gente vai ter uma Lua crescente entre justamente o período da semana, 2 de junho a 26 de junho, calma Aline, a 2 de julho, né? E aí eu escrevo o seguinte: se a gente teve uma lua nova, vou deixar para vocês o vídeo da lua nova. Se a gente já teve uma lua nova cheia de dificuldades, porque estava um aspecto super difícil com Netuno, que já estava enfumaçando tudo, que será que a gente vai ver crescer nos próximos dias? Então vamos devagarzinho, né? O mapa da lua, do solstício também que a gente teve na semana passada não é um mapa fácil. Tivemos aí, e por falar em Netuno, as questões que acontecem no fundo do mar com migrantes e com a questão do submarino, né? O Titã, né? Que implodiu. Então tudo isso está aí desde de lua nova e mapa de solstício. Então vamos com calma, porque parece que o ciclo lunar já começou assim daquele jeito, né? Bom, pelo menos a gente começa hoje com Libra ensinando a gente a ser mais gentil, cordial, cauteloso, pacifista. Vamos tentar. Bom, a gente vai precisar ser pacifista mesmo, né? Porque a gente está ainda com aquela grande quadratura entre Marte e Urano. Já falei sobre isso na semana passada, fiz um vídeo importante explicando esse processo. Esse é um aspecto que rola entre os dias 20 e 28 de junho. Ele teve seu apogeu nesse final de semana, podemos acompanhar pelos noticiários, mas ele ainda rola durante essa semana até meados da semana, tá bom? Bom, o que a gente pode falar sobre isso? Aqui, vejam que interessante, a gente tem os arquétipos em cena. A gente teve Marte em Leão. Marte, eu tinha falado na ocasião que era o arquétipo de uma figura militar. Leão, uma figura orgulhosa, uma figura que tem um orgulho próprio, digamos, uma celebridade. De quem que a gente falou esse final de semana? A gente falou da possibilidade de uma guerra civil na Rússia, com o chefe do grupo Wagner, né, o Prigozhin, que por acaso tem um Marte em Leão no seu mapa natal. Então tivemos aí essa figura, né, num embate com outras figuras militares, com ministros, com general russo, também com Putin. É muito leão, é muito pavão, é muita juba numa situação só, num aspecto difícil com Urano, que é o rei da reviravolta, o rei da surpresa, o rei do plot twist. Aí nesse final de semana, a primeira notícia foi possibilidade de guerra civil na Rússia. Ficou todo mundo de cabelo em pé. Aí daqui a pouco, só que não, volta atrás, vamos recuar, né? E a coisa teve um outro desfecho completamente diferente. Pouco se sabe, na verdade, há pouca informação sobre isso, tem muitos especialistas falando, tem muita suposição no meio, tem muito achismo no meio, e a gente sabe muito pouco sobre isso tudo que está acontecendo. Olhando menos para a notícia e olhando mais para o céu, eu diria que isso é uma guerra de vaidades, uma guerra de celebridades militares, uma guerra para ver quem é que ruge mais alto, né? E isso tem tudo a ver, no final das contas, com o que a gente viu no final de semana.
E aí, nesse efeito de Urano, a gente teve o plot twist seguido de duplo carpado, né? Então, tudo isso junto e misturado. Bom, o que mais que a gente pode ver em se tratando disso tudo? Como eu disse, esse é um aspecto que rola ainda essa semana, né? E aí a gente pode ver alto grau de violência, de confrontação e de disrupção, situações disruptivas, situações que a gente acha que vão numa direção e vão noutra. Isso tudo vai até quarta-feira e nos deixa mexidos em nível macro e em nível micro. Isso nos invade desde a possibilidade de uma grande reviravolta na guerra na Ucrânia, que muda muito o cenário internacional, até uma sensação de desconforto interno, grande ansiedade, grande nervosismo, que às vezes é difícil da gente explicar, da gente se recolocar, às vezes até pra gente mesmo, né? Bom, outros temas podem se desenrolar de uma maneira bem complicadinha essa semana, né? Essa semana a gente tem reforma tributária, que é uma história que eu conheço desde os meus tempos de estagiária em jornalismo. Há 30 anos se fala de reforma tributária. Será que é por esses dias que a coisa finalmente sai, né, das catacumbas do... Enfim, vamos ver o que acontece. Esse é o assunto, esse é um grande assunto da semana. E a história de Bolsonaro também perder a possibilidade de ser eleito nas próximas eleições. Esse também é um assunto para essa semana. Né? Também temos aí uma figura Marte, né? Um Marte em Leão, em aspecto difícil com Urano, grandes reviravoltas. Pode ser que a coisa ainda dê mais um duplo twist carpado essa semana. Vamos acompanhando, tá bom? Que mais? Na semana passada eu fiz esse vídeo, acho que vale a pena a gente recapitular para a gente entender que potências são essas e que atuam na vida da gente, seja dentro de uma perspectiva política, social, familiar, relacional, enfim, está no meio de nós. Essa semana a gente tem uma mudança de Mercúrio. Mercúrio está entrando em Câncer hoje, tá bom? E fica em Câncer do dia 26 de junho ao dia 11 de julho. Né? Aqui a gente está falando de um Deus mental que participa da nossa vida de uma maneira muito cotidiana, em se tratando de decisões, de explicações, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente entende, a gente absorve determinadas informações, tem a ver com negócios, viagens, estudos, e ele mudando de signo, muda de configuração e a gente começa a realizar, digamos, essas atividades mais dentro da tonalidade canceriana, tá bom? Por isso, como a gente está falando primeiro do signo de água, a gente está falando de uma possibilidade mais letárgica. Sim, rola preguiça, né? É um pouquinho complicado, às vezes. Mas tem um lado interessante, que é o fato de Mercúrio em Câncer se apegar a questões que são mais afetivas. Então, o que vai ficar mais fácil? Vai ficar mais fácil aquilo pelo que a gente se emociona. Portanto, eu acho que esse é um aspecto muito favorável para quem trabalha com arte e cultura. Esse é um grande aspecto para a música, principalmente. A questão é que Mercúrio entra numa quadratura de um aspecto tenso com Netuno logo de cara. Na verdade, na fronteirinha ali, e hoje é o último dia. Uma quadratura de Mercúrio com Netuno entre 25 e 26, portanto, desde ontem para cá, né? Esses são dias para a gente tomar decisões equivocadas, atropelos, advindos de sentimentalismos e de má interpretação dos fatos, porque toda vez que Netuno está em mau posicionamento, ele turva a nossa capacidade de ter uma relação de verdade com os acontecimentos, né? Bom, então, que a gente possa agir melhor, pensar melhor, decidir melhor a partir de amanhã. Bom, essa semana a gente tem um aspecto que é bastante favorável entre Sol e Saturno, um trígono que acontece entre os dias 27 e 29. A questão é que Saturno está retrógrado em Peixes. Deixo para vocês o vídeo aqui embaixo, o link aqui embaixo nas descrições, aqui em cima na tela. Mas em bom aspecto, a gente está falando da possibilidade de um momento de boa revisão. Lembra que eu sempre falo aqui no canal que os planetas retrógrados falam para a gente refazer algumas coisas? É tempo de revisão, de reconsideração, de reavaliação, é o tempo dos rês, né? Com um Sol em bom aspecto com Saturno, a gente tem um bom momento de realização, de novo, de alguma coisa que precisa ser feita, tá bom? Como eu escrevo no texto, tem gente que gosta de sonhar demais e agir menos, principalmente quando tem um aguadeiro de Câncer e o sonho de Peixes. Mas quem sabe nesses dias de 27 a 29 a gente tem um período mais favorável para a gente realmente colocar a mão na massa.
Bom, essa semana a gente tem dois aspectos com a Vênus, um é bem favorável, outro bem complicadinho, eu vou falar mais pro final do vídeo. Entre os dias 27 e 30 a gente tem a Vênus em trígono com Quirón. A Vênus está em Leão, fiz um vídeo sobre a Vênus em Leão, pra vocês entenderem como é que a deusa da beleza, do amor, dos relacionamentos está agindo até novembro. Deixo para vocês o vídeo sobre a Vênus em Leão. Entretanto, nesta semana ela faz um aspecto favorável com Quirón, que fala pra gente da gente curar feridas de relacionamentos, né? Também feridas em se tratando do nosso amor próprio, algumas questões relacionadas à estética, à arte e à cultura. O problema é que já ela faz uma tensão com Urano. Então essa semana a gente corre para cá, estica para lá, pula, desce, cai, corre, né? A gente vai desviando dos percalços aí no meio do caminho e se apropriando dos melhores aspectos, como o que eu falo logo na sequência, que é Mercúrio em trígono com Saturno. Isso vai acontecer entre os dias 29 e 30 de junho, tá bom? E aqui a gente está falando, bom, como eu escrevo, sabe aquela questão emocional que você ainda não tinha entendido muito bem? Pois bem, talvez agora você consiga entender com mais clareza, tá bom? E quem sabe, nesse período de 29 a 30, a gente tenha melhores condições de estabelecer um bom diálogo. Isso em se tratando de relacionamentos, sejam eles quais forem amorosos, em se tratando de negócios, acho que é um bom período, inclusive para business, tá bom? Bom, essa semana a gente tem mais um planetaço entrando em retrogradação. A gente tem Netuno retrógrado, isso acontece num período considerável de 30 de junho a 6 de dezembro, e esse geralmente é um aspecto importante para piscianos e virginianos prestarem atenção. O planeta vai estar voltando do 27º grau para o 24º grau de Netuno. Quem tem planetas importantes nesses graus de peixes deve prestar atenção. Aqui a gente está falando sobre a revisão e a reavaliação, reconsideração, refação de uma série de coisas do reino de peixes. Então a gente está falando aqui sobre migração e refúgio, questões relativamente à saúde física, psíquica, espiritualidade, religiosidade, intolerância religiosa, tem algumas coisas vindas ali de Israel, é bom a gente prestar atenção também no noticiário para ver o que vem dali. Como esse é um assunto importante, acho que valia a pena a gente fazer um vídeo especial. O que vocês acham? Levanta a mãozinha aí que a gente faz ou não, a depender dos vossos desejos. Bom, tem um aspecto que é difícil e eu coloco como último da semana, porque é um dos mais tensos. Se a gente tem, desde a semana passada, Marte em quadratura com Urano, no final da semana a gente vai ter a Vênus em quadratura com Urano. Isso vai acontecer entre os dias 30 de junho e 4 de julho, tá bom? E isso pode ter vários significados, entre eles a instabilidade nos relacionamentos, sejam diplomáticos, sejam amorosos, e em se tratando de finanças, porque a Vênus também tem a ver com questões relativamente à economia. Aqui a gente pode estar falando, portanto, de reviravoltas inesperadas, né? Algo que a gente realmente está fora do nosso radar, em se tratando de oscilações de bolsas, criptomoedas, hackers entrando no meio disso tudo, enfim, dificuldades no trato com o teu gato, com a tua gata. Esse é um momento de instabilidade que a gente não sabe muito bem o que esperar, né? Já que é um tempo de muito confuso, talvez seja interessante a gente deixar passar esse período que vai até 4 de julho, né? Nascidos em 4 de julho. Depois de 4 de julho, você não vai esquecer dessa data, depois disso, né? As coisas ficam mais calmas. Como eu escrevo, só para fechar esse pedacinho da Vênus em quadratura com Urano, como Deus do plot twist vai estar em cena, esperamos por sua ação disruptiva, confusa, equivocada, e vai e volta mais uma vez. Se vocês acharem que esse é um tema importante, eu acho grandão, super importante, a gente pode falar sobre isso. Essa semana também, levantem a mãozinha, a gente fala sobre isso. Enfim, meus amigos, essa pode ser uma semana de sensibilidades, estamos na temporada canceriana. Acabei de escrever e publicar o texto no Instagram, e uma leitora escreveu assim: puxa vida, já acordei o dia chorando. Eu falei, mas filhota, estamos na temporada canceriana, o que é que você esperava, não é mesmo? A questão é que a gente está emocional e disruptivo,
né, nessa semana mais uma vez com Urano. Então não espere certezas, garantias, eu sei, eu confio no que eu estou sentindo. Até os nossos sentimentos podem estar alterados e a gente não sabe muito bem aonde está pisando, com o que está se identificando. Então vamos com calma, tá bom? Como eu escrevo, por isso acontecimentos que estão fora do nosso radar também podem rolar, também já falei sobre isso. Que a gente se preocupe com o que tem solução, no final das contas, com o que está dentro das nossas possibilidades, porque como diziam nossas avós e nossas mães, né, já que a gente está na temporada canceriana, lembrando da nossa ancestralidade, o que não tem solução, solucionado está ou não. Enfim, deixem seus comentários, desejo a todos uma baita de uma semana bacana e produtiva, apesar disso tudo. Deixem seus comentários, vamos conversando aqui no nosso espaço de terapia coletiva e durante a semana eu vou destrinchando os outros assuntos importantes da semana, tá bom? Muito obrigada, que o céu nos guie e que o amor nos transforme.